Para quem não me conhece, eu sou o Adenir, eu faço parte do setor de suprimentos da Caprem, né? E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de direção defensiva. E a gente vai tentar falar também um pouquinho sobre a importância da habilitação. Esse tema a gente escolheu porque é um tema que a gente vai utilizar na CIPAT 2020, que é um tema de extrema importância, e eu acho que sempre traz algo para agregar no nosso dia a dia. Mas de fato, o que é direção defensiva? Bom, o próprio nome já diz, o que é direção defensiva? Direção defensiva é a maneira que a gente se porta no trânsito, né? São pequenas práticas que a gente utiliza para que a gente consiga evitar riscos para nós, para quem a gente está conduzindo e para o entorno, vamos dizer assim, para os demais que estão à nossa volta. Então a gente tenta fazer as práticas corretas que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente tirou a nossa primeira habilitação, para que a gente venha evitar alguns riscos que possa vir causar acidentes desses, talvez até alguns graves, tá? Vamos imaginar o seguinte, nesse contexto também a gente quer deixar bem claro o seguinte, a importância também da habilitação. Por quê? Quando a gente tira a nossa primeira habilitação, esses são fatores que são comentados lá, a gente é treinado nessas questões, seja ela uma habilitação profissional, ou seja ela uma habilitação amador, que é a primeira habilitação de categoria A, B, C, D ou AE. A partir da C já é a profissional, ok? Para que a gente consiga entender melhor esses fatores, vamos dar algumas dicas, tá? Dicas básicas que a gente deve seguir. Se a gente seguir esse contexto, a gente consegue evitar muita coisa. Tomar cuidado com a nossa postura. Por que quando eu falo postura? Talvez seja uma dica assim, postura, mas postura? Sim, postura. Quando a gente está ali sentadinho no banco do carro, quando a gente senta, o que é importante a postura? De acordo com a minha postura, eu consigo visualizar os retrovisores do veículo. Todos os retrovisores eu tenho que imaginar o seguinte, eu estou sentado ali, mas em qualquer momento eu consigo ter um ângulo de 360 graus. Desta forma, eu vou conseguir evitar muita coisa. Por exemplo, quando a gente está sentado no banco do condutor, a gente tem que imaginar o seguinte, como eu sei que a minha postura ali está correta? A minha postura está correta, dá para ter algumas dicas com relação a isso. Se eu conseguir apoiar o meu braço, o meu pulso, na extremidade de cima do volante do veículo e eu estiver com as minhas costas apoiadas ao banco, esta forma está correta. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, desta forma, vocês podem até fazer o teste. Eu vou conseguir fazer algumas manobras com o veículo, todas as manobras necessárias, e eu vou ter um bom ângulo e sem ofender a minha postura, sem ofender minha coluna. Então isso me traz algumas coisas importantes para a gente poder conduzir o veículo. E se eu precisar fazer uma manobra brusca, uma manobra rápida, eu vou ter o apoio total do volante do veículo, ok? Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de distração com o celular, com as mensagens de celular. Às vezes a pessoa vai falar assim para mim, mas eu coloquei ali no Viva Voz, isso não tirou a minha atenção. Tira a atenção. No momento que só de eu estar ouvindo a mensagem, já tirou a minha atenção. Eu já não estou prestando atenção numa buzina, eu não estou prestando atenção no meu ângulo 360, que é aquele ângulo imaginário. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Se precisar, se realmente tiver necessidade de atender o celular, procura um local seguro, para o veículo e retorna essa ligação. É a melhor maneira de se fazer. A gente tem que imaginar o seguinte, talvez a minha pressa, a minha ansiedade de atender esse telefone venha tirar, eu posso até vir a causar um acidente. Por quê? Porque eu estou distraído no trânsito. Sem contar o seguinte, que a gente tem que imaginar, vamos pensar a questão risco, a questão acidente, mas também existe a questão financeira, tá? Talvez eu não cause um acidente direto, porém eu leve uma multa, que é considerada hoje uma multa gravíssima, que me tira 7 pontos da minha habilitação, tá? Um outro ponto que a gente tem que ficar ligado é com os itens de segurança do veículo. O que é item de segurança do veículo? Vamos imaginar,
Se eu for adentrar à esquerda, à direita, ou seguir em frente, ou dar uma marcha ré, eu preciso sinalizar. Tudo isso é item de segurança do veículo, ou seja, seta, luz de ré, farol. Então a gente tem que estar atento a esses itens que eles também trazem para mim multas, não só a questão acidente, que é o mais prejudicial. Para mim o mais prejudicial seria o acidente. Porém, fora a questão acidente, se o meu veículo não tiver funcionando esses itens de segurança, eu posso levar multa também. Tá? Uma outra coisa que a gente deve redobrar a atenção é quando a gente está dirigindo na chuva, tá? Pessoal, muito perigoso. Às vezes a gente não dá atenção devida a essa questão, mas a questão de dirigir na chuva é muito complicado. Por quê? A visibilidade ela é bem reduzida, ela é mínima. Então nós temos que tomar cuidado. O seguinte, a gente está vendo, quando a gente está dirigindo num ambiente, vamos dizer assim, num dia normal, a gente tem uma visibilidade longa, né? A gente consegue avistar lá na frente. Na chuva, isso reduz para menos de 50%. Sem contar que a segurança do carro em si, ela diminui. Então, aí que entra a questão. Pneus, se os pneus também não estiverem bons, a gente corre o risco de derrapagem, a gente corre o risco de aquaplanagem. Tá? O que é aquaplanagem? Aquaplanagem é quando a gente está num local, dirigindo numa rodovia, que tem muitas poças d'água, e se a gente entra com tudo nessas poças d'água, a gente perde a direção do veículo. Ou seja, não importa para onde eu disperse o veículo, eu não vou ter a direção desse veículo. Fator importante, se isso acontecerem com vocês, primeira coisa, não se apavorem, tá? Lembrem-se disso, não pisem no freio bruscamente. Por quê? Se a gente pisar no freio bruscamente, a primeira coisa que o carro vai fazer, ele vai rodopiar. Aí você acaba de perder ele totalmente. Simplesmente parem de acelerar, reduzam a marcha e segura firme no carro. Deixa ele ir perdendo a velocidade por si próprio. Não pisem no freio. Dessa forma, você vai sentir que o veículo vai voltando para você aos poucos, tá? É a melhor coisa a se fazer numa situação dessa, beleza? Outra coisa que a gente frisa nessa questão aí é tomar cuidado com a questão pneus. Numa situação dessa, se os pneus estiverem ruins, é muito fácil disso acontecer. Então vamos tomar cuidado com essas questões, ok? Quando a gente fala ficar atento às leis de trânsito, o que seria isso? Na verdade, as leis de trânsito, elas estão sempre mudando, né? Então a gente tem que ficar atento, por quê? Quando a gente vai fazer alguma mudança de pista, estacionar, retornar, então a gente tem que saber se aquele local é adequado para fazer essa conversão, se aquele local eu posso estacionar. Então isso seria eu estar atento às leis de trânsito, ok? Uma outra coisa importante também, as revisões preventivas. Quando a gente fala de revisão preventiva no nosso veículo, uma coisa muito importante, tem uns itens básicos. Vamos imaginar vocês, se a gente saiu para viajar com o veículo, não fez uma revisão, uma pequena revisão preventiva, que seja ela lá de freios, troca de óleo, iluminação do veículo, tudo isso parece que é simples, mas em uma rodovia, o veículo rodando em alta velocidade, ou em longa distância, vamos dizer aí, eu vou fazer uma viagem aí, 20, 30 km, beleza. Mas se eu vou fazer uma viagem de 400 km, quer dizer, a possibilidade de danificar esse veículo, ela é muito maior. Então temos que tomar cuidado com isso. Às vezes uma pequena revisão vai evitar muita coisa. Vai evitar que eu fique lá na pista parado por um bom tempo, porque o carro parou. Talvez eu não perceba, eu estou dirigindo meu veículo ali, mas eu não percebo. Dentro do painel ele está me dando que está dando seta normalmente. Mas às vezes lá atrás, no meu veículo, não está aparecendo essa sinalização. Eu simplesmente saio para fazer uma ultrapassagem, o condutor do veículo de trás não consegue ver isso, e aí acontece o quê? Uma colisão. E uma colisão numa rodovia gera o quê? Um engavetamento. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter vários veículos ali acidentados, talvez pessoas com lesões graves, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Pessoal, pensando a gente está falando em direção defensiva, vamos trazer isso
Vamos imaginar isso no nosso dia a dia, tá? Nos nossos canteiros de obra, na nossa vinda, na nossa ida para casa, na nossa vinda para o nosso trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, falando em defensiva, a palavra já diz tudo, se defender. A gente tem que dirigir se defendendo, preocupado com a gente e com quem está em torno de nós, como eu disse lá no começo. Pessoal, vamos tomar cuidado quando vir para o trabalho, seja ele de qualquer condução, tá? De bicicleta, de motocicleta, de carro ou até mesmo de a pé como pedestre. Tenta sair um pouquinho antes de casa, saia com tempo, né? Vamos imaginar assim, vocês saíram de casa ilesos, gostaríamos que voltassem ilesos. Para isso que a gente está comentando isso. Sai um pouquinho mais cedo, sai tranquilo, chegue ao seu trabalho, consegue trocar uma ideia com o colega, consegue ir lá no vestiário trocar de roupa tranquilamente, trabalhar tranquilamente, tá? Para ir embora a mesma coisa. O trânsito, ele hoje no Brasil é uma das situações que causa mais acidente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então se a gente está ali naquela correria do dia a dia, sai atrasado, vem correndo, levanta tarde, tenta levantar um pouquinho mais cedo. Puxa, eu levantei hoje 20 para 7, mas não foi o suficiente. Levanta às 6h30, tá? Levanta um pouquinho mais cedo, vem um pouco mais cedo trabalhar. Na hora de ir embora, sem pressa, passa o seu cartão tranquilo, vai embora tranquilo, para a gente evitar esse tipo de acidente de trajeto, pensando nessas questões de se defender no trânsito, tá? Uma situação que eu gostaria de comentar aqui com vocês também, a questão da habilitação. Quando a gente fala, a habilitação ela está diretamente ligada à direção defensiva. A habilitação, a importância dela tem dois fundamentos, são dois pilares, né? O primeiro refere-se à educação. O que a gente fala de educação? Educação no trânsito, né? Simplesmente a gente não pode pôr uma pessoa para dirigir um veículo sem passar para ele o que ele tem que saber para simplesmente sair lá e dirigir esse veículo. Não é só a parte prática. Para isso, tem a legislação de trânsito, que a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber as sinalizações, aonde eu posso parar, aonde eu posso converter à esquerda, aonde eu posso converter à direita, aonde eu posso seguir em frente, o que é mão dupla, né? Aonde eu posso ultrapassar. Porque como que eu vou ser punido se ninguém me ensinou o que eu posso e o que eu não posso, tá? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar se refere à responsabilidade. Por que responsabilidade? O veículo, ele tem o condutor, que seria o motorista no caso, e os seus passageiros. Quem é responsável por qualquer situação que venha acontecer com esse veículo? Quem está conduzindo, tá? Então a questão responsabilidade é o segundo pilar da questão habilitação. Não quer dizer que então quer dizer que o motorista que tem CNH ele é um bom motorista? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ele foi orientado em todas essas questões. Agora, a questão de ser um bom motorista ou não depende de nós, tá? Depende de como a gente conduz, depende de como a gente entende essa questão trânsito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque em trânsito não é local de briga, não é local de tirar satisfação com ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa fez algo que não é o correto ali no trânsito, mas qual que é a importância? O importante é se você conseguir evitar o acidente. Conseguiu evitar? Deixa para lá. Segue em frente, isso que é importante. Se não conseguiu evitar, tentar conduzir a situação da melhor maneira possível, com calma, né? Conversa. Primeira coisa, verificar se houve vítimas, né? Conduzir a vítima até... conduzir não, o correto não é conduzir, o correto chama as autoridades competentes para que isso aconteça, né? Que a gente não pode mexer na vítima ali, a gente não sabe o que aconteceu no momento, mas não omitam socorro. Isso é algo que é importante, tá? E tentar manter a calma. Em qualquer situação, sempre manter a calma. Isso é o que é importante.
Quando a gente fala de direção defensiva, a gente fala de direção defensiva no nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a gente fica mais na empresa do que em casa, né? A gente fica, vamos dizer, 80% do tempo a gente está na empresa. Então, principalmente para os nossos operadores, para os nossos motoristas, e assim, no contexto geral, para todos os colaboradores. Vamos ficar atento na questão transitar dentro das nossas obras, tá? Vamos ficar atento nessa questão porque a gente tem que estar sempre de olho, estar sempre atento quando precisar movimentar um equipamento, precisar movimentar uma máquina, um caminhão. São equipamentos que têm pouca visibilidade traseira. Então, na dúvida, pare o veículo e olhe se não tem nada atrás. Vai precisar fazer uma manobra? Pare, desça, vá lá e olhe antes de fazer essa manobra. Tá? Porque dentro das obras, principalmente, tem os pedestres. Então nós temos que se preocupar bastante com os pedestres. Às vezes a pessoa, ele passou por trás do veículo, ele não prestou atenção e nesse momento o veículo está dando marcha ré, aí saiu do campo de visão do motorista ou do operador. Então vamos tomar cuidado com isso. Em qualquer lugar, tá? Mas principalmente dentro das obras. Precisou se movimentar, se locomover de um local para o outro, vamos ficar atento na questão se o veículo está movimentando, se o motorista viu vocês que está passando por trás, tá? Como que a gente sabe isso? Ficar de olho no retrovisor dele. Se ele está olhando no retrovisor e você está vendo ele e ele está vendo você, tranquilo, ele te viu, ele vai esperar. Mas fiquem atentos com essa questão, tá? Que não tem nada mais importante do que a nossa vida, do que a nossa integridade, não só dentro da obra, mas no trajeto para a obra e no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero ter conseguido passar o melhor possível, ok? Muito obrigado a todos.